Olá, meu nome é Larissa Matheus, aqui comigo está Rafael Silva e bem-vindos ao primeiro episódio de Diversidade na Tela, um videocast produzido para o projeto Diversidade de Todos Nós. Hoje nós vamos falar sobre o filme O Filme é de Todos, dirigido por Guilherme Algon e produzido por Bárbara Benevenuto. Para a conversa de hoje nós temos duas convidadas especialíssimas. Primeiramente, Liene Sadi, que é produtora audiovisual e integrante da Cinemateca Digital Bauruense, e também a própria Bárbara Benevenuto. Benevenuto, falei certo. Falou Aê. certo. Gente, antes das câmeras rolarem, foi uma confusão. Mas que produziu justamente o filme tema. Então, para engatar na nossa conversa, eu queria muito que vocês apresentassem um pouquinho mais da história de vocês e contassem a conexão que vocês têm com a produção audiovisual. Oi, pessoal. Então, meu nome é Bárbara, né? Como já foi apresentado 1 milhão de vezes. Eu sou produtora audiovisual e eu produzi, na verdade, o Filme é de Todos, foi o meu TCC, né? Meu projeto. E foi, na verdade, o único filme que eu fiz na minha carreira de produtora. Hoje em dia eu trabalho com publicidade. Na verdade, desde que eu saí da faculdade, eu trabalho com publicidade. Esse é o meu foco maior, assim. E foi muito legal fazer esse projeto, porque foi ali uma coisa que me fez sair fora da caixa, porque eu acho que eu meio que já pensava um pouco na publicidade, não tanto no cinema, e fazer esse projeto com o respaldo da Unesp foi uma coisa muito legal. A gente conheceu muita gente, acho que foi ali um start que a gente teve para entrar de fato no mercado depois. E é isso. Eu sou a Liene, é um prazer estar aqui com vocês todas, dentro desse projeto super bacana que vocês estão começando. Eu sou realizadora audiovisual, sou docente também na área de audiovisual, trabalho principalmente com produção executiva e com montagem. E dentre os projetos que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, um deles é a Cinemateca Digital Bauruense, que é um projeto encabeçado por mim, pelo René Lopes e Ana Luísa Pessotto, onde a gente criou um repositório entendendo todo o potencial de Bauru, né? A gente pensa muito assim, a diversidade também a partir da diversidade do interior paulista e do que é produzido, entendendo Bauru como um foco mesmo de produção, com universidades, com TCCs, com uma série de recursos incríveis sendo produzidos. A Cinemateca, então, acaba sendo esse espaço para que produtores universitários ou de produtoras possam cadastrar suas obras desenvolvidas na cidade. Que bacana, Liene. Muito obrigada, né, Bárbara, Obrigada. Liene, por estarem presentes aqui. Eu já queria abrir com uma pergunta, né? Você poderia explicar um pouco mais do projeto da Cinemateca? Como que surgiu essa ideia? Quando que surgiu também, né, o ano? E quando que inaugurou, né, o site, o repositório? Tá, legal. A proposta da Cinemateca ela é um desdobramento de um projeto maior que a gente vem desenvolvendo na cidade de Bauru. Tanto eu quanto o René e a Ana Luísa, nós integramos um coletivo de produtores de Bauru que se chama Plano Conjunto, que é um coletivo que visa reunir pessoas interessadas em desenvolver o setor na cidade. Nós começamos as nossas reuniões em 2019 no SESC, a convite do próprio SESC, então quinzenalmente a gente fazia reuniões, e desses encontros surgiram uma série de bracinhos, digamos assim, de projetos desdobrados a partir desses encontros do coletivo, né? Um desses projetos, o Filma Bauru, que é o Festival de Cinema do Interior, que a gente realiza de forma bianual, né? Ele é um projeto que não é de concepção nossa, ele é de concepção do Abel Freitas, que foi estudante aqui de Rádio e TV também. Ele foi contemplado pela Lei de Estímulo, em 2014, se eu não me engano. Foi o TCC dele, realizar a primeira edição do Filma Bauru, e depois o festival ficou parado, né? Ele foi para São Paulo, enfim, o projeto ficou ali pausado. E nós decidimos retomar o projeto, pedimos a autorização dele, ele topou, e a gente então abraçou poder executar. Então nós fizemos mais quatro edições, né? Depois da primeira fizemos até a 5ª edição, em 2023, que foi ano passado. Isso. E aí depois disso, né, entendendo qual que é a questão principal do coletivo, que a gente pensava muito. Tudo bem, nós temos muita gente produzindo em Bauru, mas a população não assiste, as pessoas não conhecem as obras que são produzidas em Bauru, a quem mora em Bauru, os produtores não conseguem difundir suas obras, eventualmente para festivais, mas assim, para qualquer circuito de exibição, streaming, uma plataforma de janela de cinema, TV a cabo, enfim, é muito pontual e muito espaçado isso, né? Então, como que a gente pensa a distribuição dessas obras? O Filma Bauru foi um caminho. A Cinemateca foi o segundo caminho. Então, a gente começou a desenvolver o Festival do Filma Bauru e durante essas reuniões, entre 2019 e 2020, a gente entendeu também
a partir de uma pesquisa que a Ana Heloísa estava fazendo aqui na Unesp, no doutorado dela, com o professor Juliano, sobre economia criativa. Ela começou a entender a importância de sistematizar esses dados, né? Olha, quem são essas pessoas produzindo em Bauru? Que obras são essas? Sobre o que elas falam? Há diversidade nessas obras? Enfim, o que é isso que a gente está produzindo, né? Que serve também como uma história da nossa cidade, né? Se a gente pensa no tempo que tem os cursos de rádio e TV, de jornalismo aqui dentro da FAC, outros cursos como a FIB, onde eu dou aula, a Unisagrada, enfim, várias instituições, a gente tem muito audiovisual sendo produzido, e as próprias produtoras. Então, foi essa a proposta, né? Nós elaboramos um projeto, submetemos para o PROAC, para um edital de bibliotecas digitais, e executamos, fomos contemplados, e executamos em 2020. Foi bem começo de pandemia, foi um BO, porque, assim, claro que a Cinemateca era digital, mas a gente tinha uma proposta de fazer circulação das obras nas escolas, precisamos adaptar isso, mas conseguimos, implantamos a plataforma, a gente tem até o momento mais ou menos 200 obras cadastradas, que a gente considera que é um número legal, mas fica sempre o convite para as pessoas continuarem cadastrando. Bacana. E como que faz para cadastrar as obras? Ela fica disponível no site cinematecabauru.com.br. E o que a pessoa precisa ter? O seu filme já disponibilizado no YouTube, ou se não tiver disponibilizado, pelo menos os dados de ficha técnica. Elenco, de dados técnicos da equipe principal, quem trabalhou nesse filme, se teve algum recurso investido, porque isso é legal para a gente ter como indicador também. Foi feito de forma voluntária, foi um trabalho acadêmico, teve algum financiamento, a gente consegue mapear na cidade o quanto as produções têm ou não de investimento para existirem também. Às vezes algum apoio dentro da universidade, né? Enfim, então isso é legal ter também. Pôster, sinopse. Com esses dados você consegue fazer o cadastro gratuitamente. Isso passa depois por uma triagem nossa, mas não em termos de conteúdo, só uma triagem para ver se todos os dados foram preenchidos corretamente. Estando tudo certo, ele já fica disponível na plataforma. Sim, eu falo da facilidade mesmo. Eu recentemente coloquei um documentário que eu fiz para o curso de jornalismo. E, assim, é muito legal fazer parte de um acervo de filmes tão grande, assim, né? E, assim, querendo ou não, eu acho grande. Você falou quase 200 filmes, para mim é imenso. Sim. Mas eu queria falar, a gente mencionou um pouco a jornada de vocês no audiovisual. Você desbravou o seu primeiro e único filme, com o filme É de Todos. E você também fez Daphnes, e eu ouvi falar que tem um outro que é mais popularzão também agora. O que inspirou vocês a falarem, não, eu vou aceitar o desafio do audiovisual? E como é que foi a produção dessas obras? Bom, no caso, a gente tinha que fazer um trabalho, né? para se formar. Então, eu me uni junto com o grupo, que era o Guilherme, o Daniel e o Luiz. E juntos, cada um tinha uma ideia, uma coisa. Então, a gente decidiu que seria o melhor fazer um documentário onde a gente pudesse abranger todas as áreas que cada um gostava mais. Então, a gente optou por isso. Inclusive, ele não é só documental, né? Ele tem partes de ficção, que é uma coisa que o Guilherme gostava muito e o Daniel também. Então, assim, foi uma mistura do que todo mundo gostava. E acho que a gente tinha muito em mente também de fazer um projeto que fosse uma coisa que as pessoas pudessem pesquisar depois e procurar e servir de referência para as outras pessoas que viriam, né, depois. Porque acho que todo mundo tem essa coisa que pende para ficção um pouco. Não sei se é assim hoje em dia, mas na minha época todo mundo queria escrever roteiros de ficção e tudo mais. E aí a gente quis fazer um negócio um pouquinho mais diferente, assim. E aí foi assim que nasceu o filme. Bom, acho que você comentou sobre as pessoas ficarem um pouco distantes do documentário, geralmente, né? E eu tive isso também na faculdade, mas num outro caminho, eu vim do videoclipe. E eu sempre curti produzir videoclipe, enfim, era super minha praia na faculdade, né? Aí, depois de formada, eu comecei a estudar políticas públicas, depois fui para o doutorado em artes visuais, comecei a estudar performance, outras formas de videoarte, enfim. E aí, já em Bauru de volta, tendo contato tanto na sala de aula com os temas que os alunos traziam, quanto com os colegas do coletivo,
veio esse desejo de talvez reconhecer mais esse lugar de autoria, assim, porque eu sempre me via muito como a produção executiva, quem organiza a planilha, quem, enfim, faz, você sabe, né? Faz a coisa ali acontecer. Mas, assim, de vislumbrar qual é o tema que eu gostaria de falar, isso surgiu em sala de aula, com um grupo de alunas que eu tive na FIB, e foi uma provocação que a gente fez ali numa disciplina de edição. Eu convidei eles para produzirem um curta simples a partir de um tema que eu dei, e aí, em contrapartida, eu também produziria alguma coisa. E aí a gente fez uma intervenção ali, elas participaram também, algumas dessas alunas. E isso, durante a época que eu estava no doutorado, eu já comecei a ligar com essas questões do feminino no audiovisual, né? Dos diversos e plurais feminismos todos, né? E aí, a observar essa ausência de mulheres nas câmeras, direção de fotografia, operação de drone, operação de som, enfim, todas essas funções. E isso começou a me instigar muito, né? Eu sempre trabalhei com montagem. Na ilha também, assim, a gente tem uma participação até que ok de mulheres, mas ainda é bem menor. Isso eu vejo em sala de aula também até hoje, esse interesse com as questões técnicas, né? E isso me motivou a fazer o Daphnis, né? Que é a história da ninfa Daphne, né, que é perseguida pelo deus Apolo, e no mito original a gente ouve essa narrativa inteira contada pelo Apolo, apaixonado pela ninfa. E aí o meu convite para essas colegas do audiovisual e para artistas da cidade, que eu chamei de várias áreas, do bordado, da performance, artes visuais, pintura, enfim, foi que cada uma ressignificasse o mito a partir da sua própria leitura. E aí surgiu esse projeto, que é uma websérie, e virou um documentário também. Então, ele tem essa pegada do documental no sentido da entrevista, mas ele passa bem pelo lance do performático, da gente ter essas artistas encenando também o que essa ninfa falaria para o Apolo, né? Sim, eu achei bem bacana, né? Eu acabei não assistindo a websérie, mas eu assisti o documentário, até acabei fazendo uma resenha, né? Se vocês quiserem acessar, tá no site Diversidade na Tela, tem lá a resenha que eu produzi. E, Bárbara, eu queria perguntar para você quanto tempo demorou, né? Foi para fazer o filme? Foi difícil achar fonte? Como que foi essa jornada? O projeto, ele foi bem inicial, eu ainda não estava no grupo. Então, ele começou, acho que uns 6 meses antes de eu entrar de fato, assim. Mas desde que eu entrei até a gente entregar tudo, acho que foi o ano todo, né? Foi o nosso último ano todo. Então, é um processo longo, é um processo demorado, principalmente a parte teórica, né? Que a gente fazia muito questão de ser uma coisa bem coesa, assim. E eu acho que o ponto de partida foi a frase do mundo é um palco, né? E eu acho que tudo surgiu a partir daí, que a gente foi buscando as referências e tem um livro também que a gente usou muito de referência, que foi o Drama e Comunicação, que fala justamente isso, né? Do ser humano, ele ser essa coisa que repete e imita. Então, a gente foi escrevendo todo o roteiro a partir daí, assim, e separando cada mídia, né? O rádio, a TV, a internet. E aí a gente foi construindo. O Guilherme, que é um gênio, assim, eu confesso que eu tive que reassistir, tá? Pra vir aqui. Porque, assim, isso aconteceu há muito tempo. Então, eu reassisti e eu até mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, gente, esse filme é maravilhoso, a montagem é maravilhosa. Tipo, a gente era muito jovem e eles foram geniais, assim. O Guilherme, o Daniel e o Luiz também. Então, eu acho que eu entrei no grupo para dar essa parte mais sensível, assim, eu acho, porque realmente o universo audiovisual é muito masculino. Então, desde o meu TCC até hoje, eu sempre trabalhei com equipes muito masculinas, majoritariamente masculinas, assim. Então, acho que esse olhar da mulher, assim, eu acho que fez toda a diferença para o filme ter essas nuances e essas sensibilidades, assim. Não que vocês não sejam sensíveis, tá? Meninos, meus amigos lindos. Você já tocou justamente numa questão que eu queria perguntar, mas adoraria discorrer um pouco mais sobre. Você falou dos femininos que você trata no Daphnis. Então, o audiovisual consegue abordar vários temas. E ele, por ter vários formatos, consegue justamente... Ele é de todos, né? Mas
trabalhar no audiovisual, pelo que vocês já falaram, parece que, principalmente Bárbara, não é um ambiente muito diverso. O que falta para ele ser um ambiente diverso de se trabalhar? Nossa, essa é uma pergunta bem profunda, né? Eu imagino que ele seja um pouco reflexo de uma estrutura de sociedade, né? Eu estava vendo recentemente um documentário, não sei se vocês conhecem, que se chama E a Mulher Criou Hollywood. É bem interessante, tem disponível no YouTube, e ele fala desse momento pré-Hollywood, onde roteiristas, direção, a maior parte das funções eram ocupadas por mulheres. E o que aconteceu? Depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, a população migra para ocupar postos de trabalho e Hollywood passa a ser uma indústria. É exatamente nesse momento de virada econômica em que as mulheres somem dos sets de filmagem e as equipes se constituem da forma como a gente conhece hoje. O que é muito curioso a gente pensar. Claro que, assim, montadoras, na Ilha de Edição, a gente tinha ali a figura das mulheres bem presente, mas também porque tinha essa analogia com a costura e tal. Mas o set, assim, estrutura, era esse lugar mais apartado das mulheres, né? Então, eu visualizo muito como isso, assim. Aí a gente não está nem falando de forma interseccional, né? Por pensar, também tem isso, assim, mulheres brancas têm uma certa inserção. Mulheres negras têm outras, homens negros têm outras. Então, assim, eu acho que, de certa forma, o set de filmagem, ele é um reflexo da nossa sociedade, né? E por isso que a gente fica nessa batalha também, para que a gente consiga ter outras caras produzindo, ocupando postos técnicos e postos criativos, né? E também é aquela coisa de... acho que essa pergunta é meio que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque ao mesmo tempo que o audiovisual ele é um espelho da sociedade, ele também dita muitas tendências. Então, tudo que a gente vê é um reflexo da sociedade mais estereotipado e, ao mesmo tempo, é de onde vêm todas essas ideias e todas essas coisas que são produzidas. Então, vez ou outra, a gente tem umas coisas que cortam, assim, a gente fala, é isso! Sei lá, eu acho que a última grande coisa foi o filme da Barbie, né? Que foi... Sim. Então, eu acho que falta mais isso, assim. Falta mais desses filmes que têm essa visão bem feminina, atravessarem mesmo e fazerem as pessoas refletirem e falarem, tá, tem espaço e isso precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, e é isso. Eu enxergo muito como o audiovisual aqui no Brasil. Às vezes, quando penso um audiovisual brasileiro, no mínimo no meu ver, imediatamente vem novela, né? E, assim, novela e... um pouco do a produção audiovisual jornalística também. O que falta pra gente ver mais, para o brasileiro poder entender e consumir mais do audiovisual criativo, dos filmes, das séries, e principalmente do independente que vocês fazem parte? Eu acho que, assim, quando a gente fala de formação de público, é sempre uma coisa gradativa também, né? Porque você falou do exemplo das novelas e do jornalismo, né? A gente está falando de um modelo de difusão que, por muitas décadas, ainda é o que chega mais na casa das pessoas, né? É YouTube também, mas não é apenas, é muito a televisão ainda, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Isso que você comentou da coisa se retroalimentar, né? De forma... a partir do que a gente está vendo na tela também, esse olhar de mundo para outras multiplicidades, enfim. Mas eu acho que, assim, em termos de consumo do que as pessoas estão consumindo, é incentivo, é política pública, né? É pensar espaços onde a gente possa exibir mesmo, chegar nas pessoas, chegar nas escolas, chegar nas famílias, enfim, furar um pouco essa bolha, porque a gente tem muito uma bolha de cinefilia, né? A pessoa Sim. adora assistir os filmes, eu curto muito. mas é isso, assim, quantas pessoas têm acesso a esses filmes, têm interesse ou conhecem esses filmes, Sim. né? Então, o caso que você citou do Barbie, eu achei muito legal, porque o Barbie, ele traz essas reflexões e ele tem um apelo de marketing surreal, assim, né? E financeiro também, tipo assim, o filme né? não foi feito à toa, né? Exatamente. Então, assim, ele tem esse propósito e ele tem um aporte para isso. O filme independente tem uma outra jornada, né? Então, assim, é ter espaço. E é ter espaço através do país estimular isso, né? Então, você ter janela, cota de tela, cota de emissora, enfim, o que quer que seja possível ali no circuito educativo ou comercial para que essas obras cheguem nas pessoas mesmo. Imagino assim. Sim, que elas possam também existir aquele lance da recomendação, né? Porque
o marketing do filme brasileiro, acho que, salvo o Globo Filmes e Netflix hoje em dia, é mais o boca a boca mesmo, né? Então, chegar nas pessoas e que essas pessoas naturalmente façam essa publicidade boca a boca, né? Porque eu acho que para o cenário independente é a coisa mais efetiva, porque às vezes você pode até ver, tá passando um filme numa sala de cinema, um filme brasileiro, aí você olha e você fica meio assim, mas se outra pessoa assistir e fala assim, eu vi esse filme, foi muito legal. Aí você fala, então tá bom, vai, eu vou dar uma chance. Eu acho que tem muito disso, né? E eu vejo, às vezes, umas estratégias, assim, tem colegas que produzem no interior, tem uma colega que produziu um filme recentemente em Assis, e ela chamou um ator, então é um filme que foi contemplado pelo PROAC, mas era um baixíssimo orçamento para um curta, mas ela chamou um ator de uma série da HBO, porque trazer um nome com outros nomes do interior poderia dar um peso. Então, também é uma estratégia, né? É pensar em estratégias, assim, o que dentro desse filme vai chamar a atenção das pessoas para que eu possa circular uma obra, né? Enfim, com esse apelo ali mais do independente, né? Sim. Então, tem isso. O brasileiro, né, também tem muito essa questão de ficar vendo, né, filmes de fora. Quando é um filme brasileiro, já, né, se desinteressar, tipo, mas é brasileiro. Vendo nessa forma, o audiovisual brasileiro, ele pode se tornar algo mais que ajude na diversidade, na igualdade, para que os brasileiros parem, né, com essa síndrome de com essa síndrome de nossa, Quase. vira-lata. E comece a dar mais Benebuto. atenção para as obras brasileiras, para as obras de cá, ao invés de ficar dando mais atenção às obras do exterior. Eu acho que essa síndrome talvez... Bom, gente, assim, fonte as vozes da minha cabeça. Mas eu acho que elas existem mais como uma forma de escapismo, que eu acho que também é uma das funções do audiovisual. Então, muitas vezes as pessoas elas não querem entrar em contato com essa realidade que a gente vive, por ser dolorosa, por, enfim, N motivos, né? Então, eu não acho que o filme... Ai, como que é aquele filme da Regina Casé? Que horas ela volta? Que horas ela volta. Eu não acho que seja um filme fácil de assistir para quem vive essa realidade. Eu acho que deve ser uma coisa desconfortável de assistir. Então, é muito mais fácil você querer fugir da sua realidade, escapar da sua realidade, vendo coisas que não fazem parte dela. É por isso que, sei lá, se a gente sair um pouco do cinema e da TV e para a internet, por exemplo, é por isso que pessoas ricas fazem conteúdo e crescem na internet só por elas serem ricas e mostrarem coisas que elas compram. Então, eu acho que tem um pouco desse lance do escapismo, assim. Mas também, enfim, a gente pode ficar discutindo isso horas, porque é uma coisa super estrutural da sociedade brasileira em geral, mas eu acho que a gente pode levar por esse lado também. Eu estava tentando pensar em exemplos, assim, de situações onde o público se engajou com as obras. Eu não lembro o nome do filme, mas eu me recordo que uns 2, 3 anos atrás saiu uma notícia no Nexo de um filme cearense que foi um boom de bilheteria que passou os blockbusters na época de bilheteria. Era um filme que tinha uma pegada um pouco da comédia, mas tinha muito do regionalismo, assim. Então, um filme cearense sendo exibido nas salas do estado todo e que deu uma bilheteria enorme, porque as pessoas se viram ali representadas e, de alguma forma, talvez aquilo não tenha vindo com esse cunho apenas da dor, né? Assim, é óbvio que o drama pode, deve ser tratado, mas veio também, assim, pensar, o que é o entretenimento brasileiro? Vamos usar essa expressão, né? Então, fiquei pensando nisso, talvez, né? Se a gente pega os próprios filmes do Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça, enfim, tudo que ele fez ali. É um tipo de criar um relacionamento com o público também, que tem muito a ver com a realidade brasileira, né? São filmes extremamente brasileiros, mesmo com superprodutora e tal. É um pouco enlatado, mas assim, mas é a realidade brasileira também, né? Então, acho que isso deve ser levado em conta, né? Agora, se a gente vai para um lance de um mais autoral, independente, realmente é um desafio maior mesmo, né? Um dos outros elementos do audiovisual, a gente já falou que dentro deles, às vezes, falta um pouco de diversidade. Estamos tentando, mas às vezes falta um pouco. Mas da produção em si, que a gente vê uma questão que está cada vez mais em pauta, é a representatividade.
como que o audiovisual pode ser usado de plataforma para trazer essas vozes que às vezes não são ouvidas, esses rostos que às vezes não são vistos? Cara, o audiovisual, ele é uma ferramenta poderosíssima, assim, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que ele é um reflexo da sociedade, ele é feito por pessoas também, né? Então, é esse ciclo. Então, cada vez que a gente vai inserindo essa diversidade, eu acho que a roda vai girando mais rápido, assim. Então, tudo é um processo. Eu acho que a gente está encaminhando por um bom lado, assim. Esses dias eu assisti novela pela primeira vez em muito tempo, assim, e eu até brinquei, falei com meu pai, falei, nossa, essa novela tá diferente, né? Tipo, tá moderna. Acho que era a novela das 6 que tá passando agora, eu nem sei o nome. E eu achei muito legal, assim, porque você consegue ver pessoas mais diversas, assim, enfim, de cores diferentes, de jeitos diferentes, de personalidades diferentes. Foge um pouco da Helena, né, ali. Então, eu acho que a gente está caminhando, é devagar, é demorado, mas eu acho que a gente vai chegar lá, assim, com certeza. Ainda mais porque eu acho que quem faz o audiovisual é um público muito diverso, assim. Acho que a gente consegue ver até dentro das próprias universidades. As pessoas são muito diversas e quem vai se formando é uma galera muito diversa, uma galera que tem uma outra mente. Os jovens de hoje em dia, eles vieram diferentes, assim. Então, eu acho que... Eu sou bem otimista em relação a isso. Eu também sou. E eu vejo no próprio streaming, né? Você pega séries, seja séries estrangeiras ou nacionais. Eu sempre converso disso, assim, o quanto você pega de 10, 15 anos para cá, as temáticas mudaram, as abordagens, como as narrativas... tem até mais camadas, assim, nos personagens, né? Então, eu vejo que isso que você está comentando, né? Das pessoas que estão se formando nessas gerações mais recentes, a gente já vê isso refletido nas narrativas que a gente está consumindo, já vê. Né? Então, podemos voltar no exemplo Barbie. Porque a Greta começou num movimento mumblecore lá nos Estados Unidos, que era cinema super independente. Sim, acho que os filmes dela, né, são bem alternativos, assim. Acho que o Barbie foi o primeiro... Não, ela fez o Pequenas Mulheres. Pequenas Mulheres, que acho que quebrou um pouco a bolha, e o Barbie que... Mas é um pouco reflexo disso, assim, essa geração nova, e no Brasil a gente vê a mesma coisa, né? E aí, sei lá, quem sabe ano que vem alguma mulher não é indicada pro Oscar, né, de melhor Tomara. direção. Liene, Bárbara, infelizmente o nosso tempo tá acabando, né? Gostaria de conversar muito mais com vocês, mas, né, o nosso tempo é um pouco curto. Eu gostaria de falar com vocês, né, se vocês chegaram até o final aqui, né, do videocast, não esquece de deixar o like, de comentar sobre o que vocês acharam. Se vocês têm sugestões de temas, podem deixar aqui também. Não se esqueçam de acessar a Cinemateca Digital Bauruense, que lá tem o filme. O filme é de todos, o filme. E também tem diversas obras, tem a Daphnis, que a Eliane produziu. Então não esquece de acessar e até o próximo episódio. Muito obrigada por nos assistirem até aqui. Isso aí. Valorizem o audiovisual brasileiro, gente. Apoiem esses acervos, que eles são importantíssimos. E até os nossos próximos episódios. Que vem muito mais aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Se quiserem dar tchau ali pra câmera, tchau. Valeu! Bate uma palma, por favor, só para sincronizar lá. A arte do audiovisual eu acho a mais legal de todas. Todos os canais tem muita coisa, então tem muita opção. E quem não tem, quem não gosta do que tem, faz um programa seu pela internet, hoje é tão rápido, né? Eu sinto falta na TV brasileira de produtos que tragam alguma realidade sobre a classe C que não seja caricata, que não seja engraçada, que não seja boba, como está sendo feito. Chegou uma época que eu tive um certo preconceito com o cinema brasileiro. Quando me convidavam para assistir um filme brasileiro, eu não ia. Não ia e não fazia questão.